Boa noite a todos, colegas, funcionários e assistentes. Sejam todos bem-vindos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2020. Correspondências recebidas. Indicação 61/2020, vereador Manuel. Boa noite a todos. O vereador infraassinado encaminhada ao Executivo a indicação 61 de 2020, para que o Executivo, através da Secretaria de Obras, providencie a colocação de uma lixeira maior do tipo container ou de material na BR-290, quilômetro 155, nas proximidades da tenda, no acesso ao Cerro da Raposa, área pertencente à Rua dos Ratos. Justificativo. Trata-se de pedido de morador do local, pois a lixeira existente é insuficiente para atender a demanda e o local é ponto de coleta de lixo. Como a lixeira é pequena, há acúmulo de lixo que fica exposto de maneira indevida, proliferando insetos e ocasionando mau cheiro. O Executivo prometeu tomar as providências para solucionar a questão, porém, até o momento, nenhuma medida foi tomada. Manuel Salvador de Souza Machado, vereador PDT. Coloco a indicação 61/2020 em discussão. Com a palavra, vereador Manuel. Senhor presidente, colegas vereadores, essa indicação, ela, segundo o relato dos moradores da BR-290, que dá acesso à saída do Cerro da Raposa, já existe uma lixeira no qual uma vez por semana o caminhão passa para fazer a coleta. Só que eu acho que aumentou o número de moradores no Cerro da Raposa, então a demanda de lixo é muito grande e essa lixeira não comporta mais o número de lixo que eles estão largando. E aí, sabe como é que é, né? O lixo caiu no chão, a cachorrada vão lá, rasgam, então está acontecendo muita sujeirada. E segundo o relato dos moradores, o prefeito Luciano, em campanha, havia dito que ia tomar essa providência de colocar uma lixeira nova lá para dar conta dessa demanda. Então já é uma coisa antiga que vem acontecendo e agora eu fazendo uma caminhada lá, visitando os moradores da área rural, e então essa pessoa pediu se haveria um meio de eu, como vereador, fazer alguma coisa para ver se conseguem essa lixeira. Então, eu vou fazer uma indicação e conto com o apoio dos colegas. Isso não vai gerar custo nenhum em relação ao caminhão que faz a coleta, porque ele já faz esse trajeto uma vez por semana. Então é isso, conto com o apoio dos colegas. Meu muito obrigado. Não havendo mais manifestações, coloco a indicação 61/2020 em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantes. A indicação 61/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 62/2020, vereador Manuel. Vamos corrigir então a indicação 62/2020, vereador Osmar. Vereador infraassinado, na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário e encaminhada à Executiva a indicação 062 de 2020, a fim de que o Executivo providencie a colocação de lombada ou quebra-molas na rua Jacques Paiva Guimarães, nas proximidades do número 567 e 599. Justificativo. O pedido é uma demanda dos moradores que se queixam do excesso de velocidade no local, gerando risco para os pedestres, especialmente crianças e idosos. Osmar de Doliche, vereador PSB. Coloca a indicação 62/2020 em discussão. Com a palavra, vereador Osmar. Senhor presidente. Senhor presidente, colegas, senhor presidente, estive no local
desde já onde os moradores me cobraram essa lombada ou quebra-mola, nas proximidades do número da 567 e o outro quebra-mola ou lombada no número 599. Aí, que tome as providências que o mais rápido possível. Se eu for atendido, meu muito obrigado. Não havendo manifestações, coloco a indicação 62/2020 em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante-se. A indicação 62/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Correspondências pedidas. Tribuna Popular, nada consta. Grande Expediente, nada consta. Comunicações, nada consta. Ordem do dia, discussão preliminar, projeto de lei 29/2020. Projeto de Lei 029, de 23 de outubro de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.444.402,64 no orçamento corrente. Justificativa ao projeto de Lei 29/2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Nesse sentido, se necessário esclarecer que os levantamentos realizados das dotações para abertura de crédito adicional especial, que são aquelas não previstas no orçamento e que necessitam serem criadas para atender à demanda das secretarias, necessitando a aprovação do presente projeto de lei. Enfatizamos ainda que os valores previstos para o último trimestre, salvo a dotação 1005, que será anulada, e os empenhos de dotação 227, serão remanejados para a nova dotação, conforme a orientação técnica da contabilidade. Diante do exposto e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento das atividades ligadas à Secretaria da Fazenda do nosso município, requer-se a esta Casa Legislativa a apreciação e a aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 29/2020. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 30/2020. Projeto de Lei 030, de 23 de outubro de 2020. Altera a Lei 4.049, de 2019. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 30 da Lei Municipal 4.049, de 2019, que passa a seguinte redação. Artigo 30. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definido no artigo 6º desta lei. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentárias ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação funcional. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Exposição dos motivos ao projeto de lei 030 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos para a vossa apreciação o presente projeto de lei que tem por finalidade obter a autorização legislativa para que seja alterado o artigo 30 da Lei 4.049 de 2019, que diz respeito sobre as suplementações realizadas pela Secretaria da Fazenda Municipal. Em atendimento ao aprovado para a LDO de 2019 e 21, solicitamos a alteração da LDO 2020. Informamos que, devido ao superávit em nossa arrecadação
e previsão orçamentária, necessitamos da aprovação deste projeto de lei para evitar a burocratização de inúmeras leis autorizativas que irão comprometer o andamento dos trabalhos dessa Casa Legislativa e da Secretaria da Fazenda do município, tendo em vista que a alteração visa adequar as demais leis aprovadas em todos os outros anos. Diante do exposto, e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento da administração pública, em razão das questões técnicas de orçamento, necessitamos da aprovação do presente projeto. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 30/2020. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 31/2020. Projeto de lei 031 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Arroio dos Ratos para o exercício de 2021. Lua. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Arroio dos Ratos, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2021, estimada a receita em R$ 153 mil, está errado por extenso ali. R$ 48.153.573,89. E fixa a despesa em R$ 48.153.573,89, discriminados nos anexos que são parte integrante dessa lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento. Por categoria econômica, receitas correntes R$ 54.021.632,63. Receitas de capital R$ 494.524,87. Receitas correntes intra-orçamentárias R$ 2.170.000. Deduções de receitas R$ 8.532.583,61. Total de receitas R$ 48.153.573,89. Artigo 3º. A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza da despesa, integrante desta lei e as autarquias e fundações de seus respectivos orçamentos, aprovados por decreto executivo conforme anexo. Por categoria econômica. Despesas correntes R$ 39.992.728,19. Pessoal e encargos sociais R$ 22.236.634,12. Outras despesas correntes R$ 17.756.094,07. Despesas de capital R$ 7.025.745,70. Investimentos R$ 6.338.080,70. Inversões financeiras R$ 27.665. Amortização da dívida R$ 660.000. Reserva de contingência R$ 1.135.100. Total de despesas R$ 48.153.573,89. Artigo 4º. Os orçamentos das despesas de administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações. Artigo 5º.
O Poder Executivo está autorizado a abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei. Artigo 6º. Os recursos da reserva de contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos, créditos suplementares e eventos fiscais imprevistos. Artigo 7º. As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária serão executadas ou utilizadas de alguma forma se estiver assegurada seu ingresso no fluxo de caixa ou operações especiais. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4320 de 64, a abrir créditos adicionais suplementares. 1. Até o limite de 30% da despesa fixada para transposição, remanejamento ou transferências de recursos, com finalidade de suprir insuficiência do orçamento fiscal, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal 4320 de 64, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações. 2. Mediante a utilização de recursos provenientes de excesso ou provável excesso de arrecadação, observável tendência no exercício. 3. Para remanejar dotações orçamentárias entre os órgãos e unidades orçamentárias, existindo elementos de despesas nas respectivas atividades ou projetos até o limite da dotação. 4. Mediante incorporação de superávit e ou saldo financeiro disponível do exercício anterior efetivamente apurado. 5. Com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício anterior até o limite bancário. Parágrafo único. Exclui-se da base de cálculo do limite autorizado no inciso 1 deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar. Artigo 9º. O limite autorizado no artigo anterior, inciso 1, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender 1. Insuficiência de dotações do grupo de natureza, pessoal e encargos sociais. 2. Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização de dívidas, juros e encargos de dívida. 3. Despesas financiadas com recursos vinculados, operações de créditos e convênios. Artigo 10. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 11. As receitas de realização extraordinária oriundas de convênios, operações de crédito e outras não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicionais suplementares especiais. Artigo 12. Durante o exercício de 2021, o Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei. Artigo 13. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação. Artigo 14. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos federal, estadual e municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta. Artigo 15. A presente lei vigorará durante o exercício de 2021, a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de outubro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Exposição dos motivos ao projeto de lei 031 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto visa estabelecer as despesas e as receitas que serão realizadas no exercício de 2021, com a fixação dos valores referentes ao orçamento fiscal do município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2021. Fica estimada a receita
de R$ 48.153.573,89 e fixa a despesa em R$ 48.153.573,89, discriminados nos anexos, são parte integrante desta lei. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações. Diante do exposto, encaminhamos a esta casa o referido projeto para apreciação e aprovação com a máxima brevidade. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar projeto de lei 31/2020. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 32/2020. Projeto de lei 032, de 27 de outubro de 2020. Altera a lei 3.197 de 2009. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a linha L do artigo 1º da Lei Municipal 3.197 de 2009, que passa a seguinte redação. Rua 15, quadra 184, bairro Poço 3, Arthur Zoni, Câmara. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 27 de outubro de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Justificativa projeto de lei 032 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores. Em razão da extensão do acesso Arthur Zoni Câmara, ter ao longo do tempo se transformado em uma rua, a legislação deve se adequar para que seja alterada a nomenclatura de acesso para a rua. Rua Arthur Zoni Câmara. Diante do exposto e na certeza que os nobres parlamentares municipais primo pelo bom andamento das atividades ligadas ao desenvolvimento de nosso município, requer-se a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 32/2020. Com a palavra o vereador Renato. Senhor Presidente, colegas e assistência. Senhor Presidente, eu acho que os colegas aqui, ninguém recebeu esse projeto. Ele não se encontra nas pastas, então a gente nem sabe o que está se tratando. Então sugiro que esse projeto entre novamente na semana que vem em pauta para a gente poder discutir esse projeto. Pode ser. Obrigado. Então a gente deixa ele para semana que vem novamente ser lido. Tem tempo. Nós não recebemos. Estranho, né? Ninguém recebeu? Não. Então temos que deixar para semana que vem. Discussão final e votação, ata 39/2020. Coloco em votação a ata 39/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levante-se. A ata 39/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Explicações pessoais. Vereador Elevias. Senhor Presidente, permite que eu me mantenha sentado? Obrigado, senhor Presidente. Tudo. Senhor Presidente, meus colegas, eu quero justificar aqui a minha falta sessão passada. Estava hospitalizado. Deixei o atestado na secretaria. Muito obrigado, senhor. Coloco em votação a justificativa. Nosso companheiro, nosso colega Elevias. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantam. A justificativa do vereador Elevias foi aprovada por 8 votos a 0. Lista de presença. Bernardo Cairuga Pereira, Darcy Renato Faiten, Elerias Govone Coutinho, Fernando Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Gesley Salines de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira e Osmar Carvalho de Doliche.
Quero agradecer a todos pela presença. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 3 e convoco a todos para a sessão ordinária do dia 10 às 18 horas. Tenham todos uma boa noite.